Bom dia, galerinha do 7º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Quem fala é o professor Emerson e hoje vamos dar sequência aos nossos estudos sobre números inteiros, onde a gente vai estar vendo aqui a última parte e finalizando esse conteúdo. Então olha o exemplo 1, já vou direto para os exemplos porque nós já vimos muitas dessas partes dos conceitos e aí a gente vai estar revendo mais dentro de cada exemplo. Olha o exemplo 1. Qual o valor do topo da pirâmide a seguir? Então ele quer o valor do topo. Eu tenho vários espaços em branco dentro dessa pirâmide, mas ele quer esse valor aqui, ó, que é o valor do topo da pirâmide. É esse aqui que ele quer. Então eu tenho que resolver lá de baixo até chegar nesse topo aqui. E como que eu resolvo para preencher espaços em branco dentro de uma pirâmide? Primeira coisa que eu tenho que saber, em todos os casos, a não ser que o exercício informe o contrário, a pirâmide ela é trabalhada com adição. A pirâmide é trabalhada com adição, onde eu vou juntando as parcelas e quando eu junto duas parcelas eu obtenho o valor de cima. Por isso que sempre eu vou ter alguns valores, porque se não tiver nenhum valor não tem como saber qual que é. Eu sempre tenho alguns que eu vou juntando, né, vou adicionando e vou descobrindo o valor de cima. Então olha aqui, sempre eu vou trabalhar com o conceito de adição, aí a gente vai lembrar lá daquela aula do MIT, aquela explicação que eu fiz lá no Paint, como que funciona a adição. Então eu vou obter primeiro esse valor aqui, ó. Eu vou juntar o menos 2 com 5. O número quando ele não tem sinal, ele é positivo. Quando eu vou juntar sinais diferentes, o que eu faço, pessoal? Vocês lembram lá da aula do MIT? Conserva o sinal do maior, o maior é 5 e ele é positivo. E subtrai. Ah, mas eu estou adicionando, mas são sinais diferentes. Aí a gente tem que lembrar das regras. Subtrai 5 menos 2, 3. Beleza. Agora eu vou descobrir esse aqui. Aqui eu tenho menos 2. Aqui em cima eu tenho menos 4. Então o número que eu coloquei aqui, que eu vou ter que colocar aqui, para poder juntar com 2 e ir para 4, eu vou ter que adicionar. E para adicionar tem que ser sinais iguais. Então se aqui é negativo, aqui também vai ser negativo. E qual é o número que junta com 2 que dá 4? É o 2. Né? Então aqui eu já vou imaginando, ó, sinais iguais, repete o sinal e soma 2 mais 2, 4. Olha esse daqui, menos 10 com menos 2. Os sinais são iguais, então eu vou repetir e vou somar. 10 mais 2, 12. Ah, mas esse negócio é muito confuso. É só imaginar a questão do sistema monetário. Quando é negativo eu estou devendo. Se eu devo 10 reais e vou contrair uma dívida de 2, minha dívida aumenta para 12, né? Então vamos lá, vou juntar esses dois para obter esse aqui. Sinais iguais, os dois é negativos, conserva o sinal e soma, 12 mais 4, 16. Quando eu vou juntar esses aqui, já são sinais diferentes, aqui é negativo e aqui é positivo. Então repete o sinal do maior, o maior é 4 e ele é negativo. E aí 4 menos 3 dá 1. E agora eu vou juntar esses dois aqui que são negativos. Dois sinais de menos, então repete o sinal e soma 16 mais 1, 17. É só eu imaginar, eu tenho uma dívida de 16 reais. Se eu pego R$1 emprestado, minha dívida aumenta para 17. E se eu estou pegando emprestado, ele é negativo, porque é uma dívida que vai gerar para mim. Então aqui o topo da pirâmide é menos 17, alternativa B. Lá no exercício para vocês vai ser desse jeito, os mesmos lugares preenchidos, mas com valores diferentes. Exemplo 2. Ao observar, faltou um R aqui, né? Ao observar o saldo bancário, Maria ficou confusa, pois o valor do saldo não apareceu por algum problema de impressão. Então, quando a gente imprime o extrato bancário lá no caixa eletrônico, sai dessa forma aqui. E aí o que aconteceu é que lá no final o saldo dela não saiu. E aí ela quer saber o porquê. Para isso, ela vai ter que trabalhar com os valores que ela tem, de saldo anterior, de depósito e de saque. O que acontece é o seguinte, dentro de números inteiros, pessoal, tudo o que eu tenho relacionado com depósito é positivo e tudo o que eu tenho relacionado com saque é negativo. Então, aonde fala depósito, eu vou somar, aonde fala saque, eu vou subtrair. E aí aqui, ó, de acordo com o extrato, determine o saldo de Maria. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou somar de cara o saldo que ela tinha,
que é um saldo positivo, não está informando aqui que é negativo, então ela tinha esse dinheiro, não era uma dívida, ela tinha um saldo de 650. E aí ela fez um depósito de 300. Depois ela fez outro depósito de 400, depósito é positivo, 450, né? E aí depois vem um saque. Aí eu vou parar por aqui, vou fazer essa conta primeiro. Vamos aqui, ó. 0 mais 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 1 mais 6, 7. Mais 3, 10. Mais 4, 14. 1.400. Então, até o momento, com o saldo anterior e com esses dois depósitos, ela tem um saldo de 1.400, mas ela foi lá e fez um saque que é negativo, de 1.100. Então, ela vai ter 1.400 que ela tem até o momento, que ela tinha, né? Até a data de 3 de abril, nesse determinado momento, porque aí no mesmo dia ela foi lá e fez esse saque de 1.100. E aí nós temos 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 4 menos 1, 3, 1 menos 1, 0. 0 à esquerda não tem valor, eu posso cortar. E aí fica 300 reais. Então ela ficou com 300 reais aqui, né, nesse momento. Depois ela fez um depósito, que é positivo. Depósito de 350 reais. Então a gente já pega os 300 reais que ela tinha. A gente pega os 300 reais que ela tinha na data de 3 de abril e soma com o depósito de 350, que já foi 4 de abril. E aí nós temos 0 mais 0, 0, 0 mais 5, 5, 3 mais 3, 6. 650 reais ela ficou. No começo de 4 de abril. Depois, em 4 de abril, ela tem um saque. Um saque de 300, ou perdão, saque é negativo, né? Ela tem um saque de 300 reais. Então, o que acontece? Ela tinha 650 reais, que ela começou 4 de abril com aquele depósito, mas aí ela fez um saque de 300 reais. E aí a gente tem aqui, ó, 0 menos 0, 0, 5 menos 0, 5, 6 menos 3, 3. Ela ficou então, né, depois desse saque de 300, ela ficou com a quantia de 350 reais. Portanto, a alternativa correta, letra A, o saldo de Maria é de 350 reais. No exercício, basta você fazer isso seguindo os passos que o professor fez aqui, porque lá é a mesma tabela, mas com valores diferentes, e aí é tranquilo. Exemplo 3. Em uma prova com 50 questões, temos as seguintes regras. Primeira regra, questão correta ganha 4 pontos. Segunda regra, questão incorreta perde 2 pontos. Terceira regra, questão em branco perde 1 ponto. Yasmin fez essa prova onde acertou 35 questões, errou 10 questões e deixou 5 questões em branco. Qual foi a pontuação de Yasmin? E aí a pessoa às vezes pergunta, nossa, mas por que ela deixou 5 questões em branco? Pessoal, em uma prova com 50 questões, né? O que acontece? Nós temos algumas situações, alguns vestibulares, alguns concursos que são organizados pelo Uniceub, né? Que é o antigo, que é o CESP, né? Perdão, CESP, que é antigo UNB. O que acontece? Eles têm essa regra, né? Que lá ainda é pior ainda, né? Lá é pior ainda. Lá uma questão errada anula uma certa. Tem concurso que uma questão errada anula 2 certas e uma em branco anula uma certa, né? Então, assim, tem lugares que funciona dessa forma. E aí, por que deixa a questão em branco? Porque às vezes a pessoa está com tanta dúvida que é melhor ela perder 1 ponto da questão em branco do que ela correr o risco de errar e perder mais pontos, né? Então, às vezes, por isso que nessas questões ficam algumas questões em branco. O fato é, para a gente descobrir a pontuação da Yasmin, a gente vai ter que fazer os cálculos. Primeiro, da quantidade de questões que ela acertou, depois que errou e depois que deixou em branco, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Primeiro que ela acertou. Primeiro do que ela acertou, né? Ela acertou 35 questões, tá aqui, ó. Vezes cada questão correta que acerta ganha 4 pontos.
Então, vezes 4. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Então, ela ganhou 140 pontos só nas questões corretas. Só, pessoal, que não é só isso. Ela errou também, né? Ela errou, aqui ó, ela errou 10 questões. E para cada questão incorreta, perde 2 pontos. Então, agora é o que ela errou. Vamos separar aqui. Ela errou 10 questões. E cada uma perde 2 pontos. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 2. Então, ela perdeu 20 pontos. Ela perdeu 20 pontos de questão que ela errou. Mas ela perdeu também, vou pôr no cantinho aqui. Não, vamos pôr aqui mais para cá, né? Ela perdeu também das questões em branco. Ela deixou 5 questões em branco. Ela deixou 5 questões em branco e para cada questão em branco a pessoa perde 1 ponto. Vezes 1. 5 vezes 1, 5. Então ela perdeu 5 pontos de questões em branco que ela deixou. E aí, pessoal, agora a gente vai ver o total aqui, ó. O total da nota dela. Então você tem 140 que ela acertou, menos. Aí eu vou juntar o que ela errou com o que ela ficou em branco. Então, de errar, ela perdeu 20 pontos. De deixar em branco, ela perdeu 5 pontos, ela perdeu um total de 25 pontos. Então, nós temos aqui, pega emprestado, ó, vira 3, prestou, vira 10. 10 menos 5, 5. 3 menos 2, 1. E o 1 desce. Então, pessoal, a Yasmin nessa prova que vale 50, nessa prova que tem 50 questões, que tem essas regras, aonde ela acertou 35 questões, errou 10 e deixou 5 em branco, ela tirou uma pontuação de 115, né? Então, a alternativa correta, letra C, 115 pontos. Lá para vocês a atividade vai estar dessa forma, com essas mesmas regras. Acertou, ganha 4 pontos, errou, ganha 2, deixou em branco, errou, perdeu 2, deixou em branco, perdeu 1. Com essa mesma condição, só que eu mudei a quantidade de questões da prova e a quantidade que ela acertou, que ela errou, que ela deixou em branco. Então é só observar os passos do professor, aplicar no exercício que vai ter para vocês, e vocês vão conseguir ter sucesso, beleza? Pessoal, finalizei aqui a nossa videoaula, vou deixar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição, né? Não se esqueça aí dos cuidados básicos, que é muito importante, até a gente poder, todo mundo estar vacinado e voltar à nossa vida normal. Um abraço, com Deus, até a próxima.